Olá, seja bem-vindo ao JR Trade, transformadora, inspiradora e visionária, com esses conceitos que a Lâmpada G tem iluminado o caminho dos grandes eventos corporativos no Brasil. Desde 2003, a agência se destaca pela inovação, por oferecer experiências memoráveis, principalmente no setor automotivo. É com muito prazer que a gente recebe aqui no JR Trade Lute Colauto, fundador da Lâmpada G. Lute, tudo bem? Como é que tá? Tudo bom, André. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Antes de começar o nosso bate-papo, a gente lembra que você acompanha todos os episódios do JR Trade na Record News, nas plataformas digitais da Record ou ainda na versão podcast no seu tocador favorito. Lute, qual foi a inspiração para você começar a agência lá no começo dos anos 2000? Essa inspiração eu acho que vem da minha infância. Apesar de não ter sido uma opção consciente, eu fui criado no interior, num espírito de família, de comunidade. Meus bisavós vieram da Itália e a gente sempre se reunia, a família toda aos finais de semana, para fazer comida, para um ajudar o outro. E eu, sem saber, eu cresci minha vida meio que nessa dinâmica de juntar pessoas e fazer algo que seria bom para todo mundo. E então, com isso, quando eu fiz 18 anos, 17, 18 anos, meu pai queria que eu fosse dentista. Eu estava predestinado a ser dentista, e aí eu entrei numa faculdade de odonto no interior, tinha acabado de mudar para São Paulo, e aí eu achei que não era isso que eu queria, que eu não queria voltar para o interior, e fui fazer publicidade. Porque publicidade me encantava a ideia de trabalhar em rádio ou em televisão e produzir peças publicitárias, né? A estratégia da comunicação para fazer uma peça publicitária. E aí eu acabei entrando em publicidade, produção de vídeo, e aí da produção de vídeo saí, virei um produtor e comecei a produzir eventos. Qual que é a diferença de trabalhar em televisão e produzir eventos? Tem um gap grande aí, né? Eu acho que a televisão foi uma grande base para mim, foi uma base muito sólida, porque eu trabalhei em vários formatos de programas, mas principalmente em programas ao vivo. E o programa ao vivo você não pode errar, ou se errar você tem que ter o plano B, o plano C, você tem que sempre ter alternativas para caso aconteça alguma coisa ali. Desenrolar, né? Improviso. E o evento é isso, né? O evento é um planejamento que tem que ser perfeito. Não pode faltar energia, não pode dar errado na hora de um review no palco ou de um comunicado. Então você sempre tem que planejar ele de forma a ter alternativas caso aconteça alguma coisa. Então são coisas, assim, é uma base muito sólida da TV para quem faz evento. Por que o nome Lâmpada? A gente tinha ideia de vários nomes, né? Mas a lâmpada simboliza a ideia. Basicamente, eu acho que essa é a simbologia mais forte para a lâmpada, é a ideia. Mas também a lâmpada ilumina, então o farol do carro ilumina o caminho. Então a ideia é ser um facilitador, é ser uma agência criativa, mas que também ajuda a te dar a solução adequada, porque a maioria dos clientes não tem ideia de o que é e como é fazer um evento, né? Conta para mim um pouquinho como é que foi a evolução da agência. Quer dizer, vocês começaram no setor de telecom e migraram para o setor automotivo. Qual que foi o pulo do gato? Eu fui trabalhar com produção de vídeo e num determinado momento me chamaram para trabalhar numa agência que era do Rio de Janeiro e tinha acabado de chegar em São Paulo e que ia fazer um programa de TV via satélite. Era para a Ford na época, era o Ford Sat, e eu fui trabalhar nessa produtora para ajudar a estruturar todo o estúdio, toda a equipe de produção do programa. Eu tinha experiência de TV, já tinha experiência como produtor freelancer, e aí eu ajudei a construir essa estrutura de TV, e aí a gente conheceu muitas pessoas, principalmente do setor automotivo. E aí quando eu resolvi montar o meu próprio negócio, eu tive uma oportunidade no setor de telecom, numa das áreas que ia cuidar da chegada da Claro no Brasil. A Nokia era o patrocinador dessa chegada, né? As operadoras de telefonia na época trabalhavam com verbas cooperadas dos fabricantes de celular, e a gente começou a trabalhar na Nokia para a vinda da Claro, como uma produtora já independente, né, com o meu nome. E aí a gente ficou durante 3 anos só fazendo telecom, porque a gente acabou adquirindo um know-how nessa área, cresceu muito rápido, só que aí chegou o iPhone estancou
totalmente esse mercado. Ele, da noite para o dia, ele deixou de existir de celulares e concorrência de aparelhos celulares. E aí a gente resgatou as relações que tinha da época da TV, da Ford, dos meninos que eram trainee, que já estavam em cargo de diretor, hoje são presidentes de empresa. E aí a gente voltou pro automotivo e nós pegamos o começo dessa era do automotivo, que passou por muitos incentivos do governo, incentivos para atrair as indústrias. Então até hoje a gente vive ciclos da indústria automotiva que proporcionam um volume alto de trabalho e uma diversidade de opções e clientes. Então, quando uma empresa automotiva lança um carro, você geralmente tem 5 ou 6 eventos relacionados a públicos diferentes. Como que você tem que fazer. Esses eventos? A gente lida muito com experiência, né? Então, o nosso negócio de organizar eventos, que hoje tem uma terminologia que o pessoal chama de live marketing, porque é ao vivo, principalmente depois da Covid, né? Esse termo ganhou muita força, live marketing, e são atividades que acontecem ao vivo. Então, é uma abordagem, uma informação ou é uma dinâmica que você participa que acaba transmitindo um conceito da marca, um conceito do produto, que não necessariamente é explícito, né? Às vezes ele é intrínseco ao que você está vivendo ali. São experiências para o público mesmo? A maioria das vezes experiências para o público. A gente faz muito evento para a imprensa, de lançamento de produto, que é uma apresentação mais técnica. A gente faz muito evento para equipes de vendas e distribuidores de automóveis, que também é um evento um pouco mais técnico, fala de produto, fala de argumentos de venda, mas sempre vem com conteúdos relevantes ou com capacitação, né, para as pessoas entenderem o momento do mercado em relação à concorrência, em relação a como ele deve se posicionar e fazer o negócio dele dar certo. Vocês ganharam o prêmio de melhor evento da década, né? Conta para mim um pouquinho. A Ford tomou a iniciativa de produzir o Focus na época, em 2008 aproximadamente. O Focus era produzido na Argentina e o lançamento para a América do Sul ia ser feito na Argentina. E aí nós fizemos um evento que usava o autódromo de Buenos Aires, a fábrica, que é em Rosário, perto de Buenos Aires, e espaços em Buenos Aires. E esse evento, pelo Prêmio Caio, ganhou melhor convenção de lançamento de produto. E aí, quando teve o evento da década, os 10 melhores da década concorriam e a gente ganhou como melhor evento da década, que foi essa convenção. Foi uma convenção memorável. Né? Isso ajuda a agência a ganhar status, ganhar novos clientes também? Ajuda. Mas a gente tem uma frase que a gente gosta de usar, que é: o gol de bicicleta de ontem não ganha o campeonato de amanhã, né? Então faz parte da gente estar sempre conquistando visibilidade, ganhando autoridade pelo que a gente faz, mas a gente tem que ter sempre o pé no chão de que aquilo é um caminho que nos trouxe daqui para frente. Pode ser que nada daquilo sirva mais, a gente tem que estar sempre se renovando. Por isso a gente tem uma busca constante por inovação e por referências de o que está acontecendo no mundo afora para a gente poder trazer para cá e praticar também. Fazer eventos é como mover montanhas, né? Toda vez você tem que tirar uma montanha daqui e pôr aqui, provar que você é o melhor, o mais criativo, com o menor preço, com a melhor ideia. Muita pressão dos clientes? Bastante. É muito exigente e o mercado evoluiu muito na questão financeira, né, de gestão de recursos. Assim, a gente é muito exigido entregar cada vez mais por menos. Então isso requer muito jogo de cintura, muita criatividade. Isso não afeta a qualidade do evento, do trabalho? A gente costuma se posicionar de maneira muito clara, né? Você tem esse padrão 1, tem o padrão 2, tem o padrão 3, com diferentes tipos de preço. O dinheiro que você tem te dá o padrão 2, você pode diminuir e fazer no 1 ou pode fazer no 3 se tiver mais dinheiro. Então, a gente aprendeu durante os anos a trabalhar a qualidade do cliente e mostrar para ele as alternativas que ele tem. A gente faz muito isso. Na pandemia, o setor de eventos foi um dos mais afetados, né? Como é que vocês se adaptaram a isso tudo? A gente viu o movimento da pandemia. O ano de 2019 foi um dos melhores anos da agência. A gente vinha num trabalho de otimização, de trabalhar menos, mas ter mais resultado, né? Otimização de recursos. Então, a gente já vinha num crescente de ter mais resultado com menos trabalho. Foi um ano muito, muito bom, a gente pagou 14º, 15º para todos os funcionários, a gente conseguiu fazer uma distribuição bem representativa e aí chegou a Covid, cortamos pela metade da empresa foi desligada. O meu locador me deixou
sem pagar aluguel, só pagando condomínio IPTU na época, que foi maravilhoso. E nós viramos uma produtora de vídeo. Nós resgatamos o know-how que eu tinha lá do começo de TV e começamos a fazer programas de TV, como se fosse de TV mais fictício ou mais humor, coisas mais imaginárias, assim, que a TV... Muita live também? Muita live. Fizemos, nos anos de pandemia, 250 lives, mais de 250 lives. Mas o faturamento era 10% do anterior, pra você ter uma ideia. E depois da pandemia, voltou? Como é que foi? Como a gente tinha tido os melhores anos, né, anteriormente, isso nos ajudou muito, que a gente tinha uma retaguarda para dar continuidade nesse período. Então, quando voltou, a maioria das agências tinham fechado ou tinham desativado todas as suas bases. A gente não só manteve a nossa, como hoje cresceu. Tinha todo um mercado ali à espera de vocês. A gente se destacou porque a gente foi para uma direção oposta do que o mercado estava indo e hoje a gente tem uma estrutura bem sólida em função disso, né? Ô Lute, você viaja muito em busca de inspiração? Eu acho que eu já viajei umas 8 vezes esse ano, então sempre que tem oportunidade a gente viaja e na maioria das vezes é para eventos correlacionados, né? Que a gente vai buscar referências ou inspiração. Um que eu gosto de citar, que é um destino muito interessante, é a Consumer Electronics em Las Vegas. É um evento que eles chamam de CES, que é Consumer Electronics Show. Esse evento eu costumo ir a cada 2 anos. Para Las Vegas eu já fui mais de 20 vezes para ver eventos como esse. E esse é um evento de bens de consumo que mostra os principais lançamentos da indústria de eletrônicos, de tecnologia, para o mercado de consumo final para os próximos 4 anos. Então, esse evento é um evento que você visualiza onde o mercado vai estar daqui a 4 anos. Aqui no Brasil, talvez daqui a 10 anos. Então, você consegue enxergar, é como se fosse uma viagem para o futuro. Assim, você enxerga o que vai acontecer e com isso você consegue construir um caminho para estar lá quando chegar aqui, né? E muda muito o setor de eventos? Há uma transformação constante? Como é que é? Eu acho que depois da Covid, principalmente, o fator experiência, o fator conexão, o fator humano ganhou muita relevância. Antes os eventos eram geralmente uma viagem, com festa, com show, era um momento de se desligar da rotina e hoje ele tem mais profundidade, hoje está mais associado a mudar o jeito de pensar das pessoas e a gente vem fazendo isso muito bem. Um dos valores da sua empresa, da sua agência, diz transformar ideias em memórias, né? Na prática, isso significa o quê? É a pessoa voltar do evento com o propósito de mudar algumas coisas da vida dela para poder evoluir. Como é que você define o método Lâmpada? O que é o método Lâmpada? Depois de 22 anos à frente do próprio negócio, a gente aprendeu muita coisa, né? E aprendeu errando. A gente errou muito, eu errei muito, né? E o erro sempre me trouxe aprendizado. Eu nunca fui de desistir. A partir de um erro, corrigir para fazer de uma maneira melhor. Então, é uma busca constante de evoluir como pessoa, como negócio. E o método hoje nada mais é que isso. É uma forma de representar num flow, numa jornada, o que deve ser feito para que um evento seja bem sucedido e tenha sucesso. Então, a gente tem várias áreas e várias etapas, desde definir se a gente vai seguir ou não com uma oportunidade, até a entrega final para o cliente. A gente tem vários estágios de checklist, de ações que devem ser pensadas para que a conclusão seja boa, tenha resultado para o cliente e tenha resultado para o negócio também. Então, essa é a base do método, é o nosso aprendizado de mais de 20 anos. Qual foi o evento mais desafiador que você já organizou? A maioria são desafiadores, porque cada um representa alguma barreira, né, que você tem que romper ou tem que ultrapassar. Né? Eu costumo dizer que, para a minha equipe, que a gente tem que ser que nem a água, né? A gente tem que transbordar e ir para onde tem que ir. Então, organizar um evento de grande porte tem muitas barreiras, tem muitas dificuldades. Além dos eventos, a agência expandiu com o Audience Group. Explica para mim o que é. Durante a Covid, eu comecei a buscar referências no marketing digital, no marketing online. Que a nossa atuação é no marketing analógico, né? É no mundo, na vida real, eventos ao vivo. Experiência mesmo. É a experiência ao vivo. E eu sempre fui de estudar muito, de ler muito. E esse aprendizado da Covid fez com que a gente
começasse a procurar outros caminhos no digital. Eu falei, a gente tem que ir para o digital, a gente não pode mais ficar só no analógico. E aí começaram a surgir alguns cursos, eu fiz várias imersões, e aí surgiu a ideia de criar um núcleo de fomentar novas ideias, novos negócios, que é o Audience Group. E aí desse grupo já saíram algumas iniciativas, como o canal de YouTube de mobilidade, Mobility Channel, que chama. E depois, posteriormente, numa viagem, eu consegui materializar também uma ideia para um núcleo de viagens de transformação através dos sentidos, que é o Senses Travel, que hoje não para de crescer. Eu acredito que ele tem um potencial para ser um business maior do que o atual, porque ele é um produto que, diferente do evento, que é mover montanhas, ele possibilita você, depois que faz uma viagem, um destino, replicar ele ou escalar ele. Então, hoje a gente tem iniciativas de marketing online que vendem esses produtos para empresas que querem promover viagens para os destinos a partir de aprendizado que a gente já realizou. E esses novos produtos representam quanto do seu negócio? Tem um conceito do Sandro Magaldi e do José Salib Neto, que foi o fundador da HSM. Eles têm alguns livros, e eles têm um dos livros que é Estratégia Adaptativa, que fala do motor 2 das empresas, né? Então hoje tem vários estudos de casos de empresas como a iFood, a própria Embraer com o eVTOL, né? São empresas novas que saíram de dentro da empresa mãe e são a mentalidade de startup. Então, mentalidade de startup é baseado no nosso conhecimento principal, que é organizar eventos, mas sobre viagens que as pessoas fazem. Hoje ele ainda é um percentual de em torno de 10%, 15% do volume total, mas ele não para de ter uma perspectiva de crescimento muito grande e consistente. Mas o grosso ainda é o setor automotivo, né? O grosso é o setor automotivo, inclusive nessas áreas que a gente está atuando. E o que eles exigem de diferente dos outros setores? A nossa área é movida muito, ela é muito comoditizada, né? Ela é movida muito por preço. Então, o que a gente faz é ter preço, ser competitivo em preço, mas sempre ter uma entrega, algo que vai entregar além do que o preço em si. É o que a gente chama de over-delivery, né? Então, sempre que a gente vai fazer um evento ou organizar alguma ação, a gente tenta entender o que a gente pode levar que não tenha impacto financeiro, mas que agregue valor para aquela proposta. Então, a gente faz muito isso. O que é que você vê no futuro do setor de eventos corporativos? Mais tecnologia ou um lado humano mais incluído? Tecnologia não vai parar de crescer, né? Com essas novas tecnologias de realidade virtual, de realidade aumentada, como o óculos da Meta, o óculos da própria Apple. Os eventos vão ser cada vez mais imersivos. A gente já tem experiências de eventos que a gente organizou com ambientes totalmente imersivos. Então, os eventos vão mexer muito mais com sentidos do que a gente mexe hoje. Hoje você trabalha com um evento, um cenário, com uma estrutura 2D, você vai começar a ter interação com isso de forma virtual e vai ter sensações com isso cada vez mais. Inteligência artificial já impactou seu negócio e quanto que vai impactar mais nos próximos anos? A gente usa muito inteligência artificial, a gente testa toda semana algumas novidades com o laboratório, com o próprio pessoal do Audience Group. Eu tive uma experiência incrível esses dias, recentemente, que eu usei uma IA do Google, que acabou de ser lançada, que é o Notebook LM, e eu peguei 6 artigos que eu escrevi para um veículo sobre a metodologia da lâmpada, mandei para ele me devolve em formato de podcast com 2 apresentadores, dialogando sobre tudo que eu falei e destacando os pontos mais importantes. Apresentadores de inteligência virtuais, artificial. Tudo virtual. Virtuais. Tudo com voz de inteligência artificial, depois te mando para você ver. Quer dizer, nossa profissão tá a perigo aqui. Então, eu não acho que está a perigo, mas ela vai ser otimizada. Assim, a gente tem que saber fazer uso. Daqui uns dias você vai estar entrevistando uma IA aqui. Já é possível fazer isso hoje, né? E ela vai ter coerência e propriedade para responder exatamente o que você precisa saber sobre a entrevista. Pensando no Lute lá de 2003, qual conselho que você daria para ele e para quem está abrindo uma agência agora? Nunca desista, nunca acho que é o fim, né? O fim não existe. Eu costumo falar isso também, né? Que a gente vive numa jornada
E então a gente vai determinando alguns objetivos para atingir. E quando você atinge, sempre vai ter um outro maior ou que vai além daquele. Então, os objetivos nunca são o fim, eles são só um pedaço do caminho, né? E o grande negócio, o grande barato, a alegria está na jornada e não no final. Que quando termina, você começa outro. Mas o que você trouxe, aprendeu e desenvolveu no caminho, não tem preço, né? Que faz parte da metodologia, faz parte do aprendizado, dos erros e do consertar. E vitórias que já foram derrotas e que se tornam vitórias. Então, é muito gratificante você ver que dá para conquistar. Você se divertiu nesses 22 anos? A gente se diverte muito. A gente fica estressado, fica cansado, mas é diversão constante, né? Cada viagem que eu faço, para mim, é como se fosse um futuro evento, né? Eu não faço uma viagem sem pensar como que eu vou fazer essa viagem, se pagar e virar uma oportunidade de negócio. Dá friozinho na barriga ainda quando tem um evento grande para organizar? Qualquer evento, ou pequeno ou grande, dá frio na barriga. E nos pequenos, às vezes, é até pior, porque você fica tranquilo, achando que está tudo bem, e são aqueles que têm maior risco de ter desgaste, né? Os grandes também, né? Os grandes também, porque envolve muita gente e muita situação. Mas a questão é saber trabalhar os imponderáveis, né? E deixar isso claro para o cliente. Eu preciso de 2 geradores. Mas por que 2 geradores? Porque se acabar a energia, vai para um, e se quebrar um, tem um segundo. E tem cliente que não quer um gerador no máximo. Ou tem cliente que não quer gerador. Aí a gente fala, peraí, você vai trazer gente do Brasil inteiro, vai investir uma fortuna, investiu em conteúdo, se acaba a energia, acaba o evento, a gente faz o quê? Então, assim, a gente tem essa base para explicar, né, de conhecimento, de aprendizado. Mas o frio na barriga... Continua. Só quando acaba o evento. E quando acaba é aquela ressaca, né? Parece que você passou o carnaval pulando 4 dias sem dormir. E dá aquela ressaca, assim, aquele cansaço. Tá bom. Muito obrigado, Lute, pela participação aqui no JR Trade. Obrigado você. Esse e outros episódios do JR Trade você acompanha na Record News, nas plataformas digitais da Record ou ainda na versão podcast no seu tocador favorito. Até o próximo programa. Até já.